Oi, gente, boa tarde. Está começando o Conexões desta quinta-feira, dia 18 de junho. Hoje vamos falar sobre uma pesquisa que reforça a importância das vacinas na redução da mortalidade infantil. E também vamos falar sobre o FICA. Então, fique com a gente porque o Conexões já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês e ao vivo. Eu sou Stanley Brenner e me descrevo como um homem branco, com os olhos e cabelos castanhos. Uso barba e estou usando óculos de grau. Hoje, quem faz a interpretação para Libras do meu lado direito é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de pele parda, olhos escuros e cabelos longos e lisos. Nós dois estamos em pé no estúdio do Conexões e atrás de nós está o cenário, em tons de vermelho, branco, com luzes claras e um telão com o nome e a logo do programa. A gente começa o programa de hoje falando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta última quarta-feira com o presidente da Ucrânia. O encontro aconteceu às margens da cúpula do G7 e durou cerca de 40 minutos. Em uma publicação nas redes sociais, os dois líderes informaram que a conversa teve como foco a busca por uma solução diplomática para o conflito entre Ucrânia e Rússia. Durante a reunião, Lula apresentou propostas para cessar fogo e defendeu a atuação mais uma vez efetiva do Conselho de Segurança da ONU na busca pela paz. A guerra entre Ucrânia e Rússia já passa por mais de 4 anos. Agora a gente muda de assunto porque um estudo divulgado nesta semana aponta que cerca de 120 mil mortes registradas no Brasil entre 2000 e 2019 estiveram associadas às ondas de calor. A pesquisa foi realizada por especialistas da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia e revela que idosos, mulheres e pessoas com doenças respiratórias e cidadãos com menor escolaridade estão entre os grupos mais vulneráveis aos impactos das temperaturas extremas. Além do aumento da mortalidade, o levantamento identificou maior risco nas internações por doenças respiratórias e renais, gastrointestinais, durante o período intenso de calor. Segundo os pesquisadores, as ondas de calor se tornaram mais frequentes e intensas em praticamente todo o país nas últimas décadas. Os autores defenderam também o fortalecimento do sistema de monitoramento de alerta, além da ampliação de políticas públicas voltadas à proteção da população diante efeitos das mudanças climáticas. E agora a gente vai falar de um outro assunto que também está bombando aqui no estado de Goiás, porque durante a realização do 27º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, a cidade de Goiás também recebe a atividade Tenda Multitêcnica, um espaço de diálogo entre academia, povos indígenas, quilombolas, camponeses e comunidades tradicionais. Quem tem as informações é a Camila Maia, direto da cidade de Goiás. Além das sessões de cinema, debates e oficinas, quem estiver na cidade de Goiás até o próximo domingo pode conferir também as atividades da Tenda Multiétnica, aqui na Praça do Chafariz. O objetivo do evento é valorizar a diversidade cultural dos povos tradicionais e também refletir sobre questões socioambientais que impactam os territórios dessas populações. E para isso, são realizados debates, mesas de conversa, atividades culturais e também uma feira com produtos feitos por pessoas dessas comunidades. E a expectativa da organização é receber pelo menos 500 representantes e também um público de cerca de 5.000 pessoas nos 5 dias do evento.
E a edição de 2026 tem um significado especial, porque ela marca os 10 anos de existência da Tenda Multiétnica, que é realizada pela Universidade Estadual de Goiás, em parceria com diferentes instituições, como a Fiocruz e a Universidade Federal de Goiás. E olha só, nos últimos anos, o cinema brasileiro tem apresentado sinais de recuperação e crescimento com filmes nacionais, conquistando o público e registrando recordes de bilheteria. Mas apesar dos bons resultados, o setor ainda enfrenta desafios como o financiamento de produções, a disputa por espaços nas salas de exibição e os impactos das plataformas de streams. Para falar sobre este cenário e os caminhos do cinema brasileiro, conversamos agora com o professor e pesquisador Rafael de Luna Freire, da Universidade Federal Fluminense. Professor, boa tarde, seja bem-vindo no Conexões. É um prazer estar falando aqui com o senhor. Para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor se descrevesse. Boa tarde, eu sou um homem branco, de olhos claros, calvo, estou vestindo um casaco azul. Professor, qual que é a importância, dessa consciência sobre os filmes nacionais e internacionais, sobre esses streams também? Olha, eu acho que tem uma questão de soberania, já que é uma indústria, tem uma questão cultural, já que estamos falando da produção audiovisual de imagens feitas aqui no Brasil, que mostram nossa paisagem, mostram nossa sociedade, e uma questão também social, a capacidade que um cinema que dialogue com as nossas questões, com os anseios e dúvidas e resistência da sociedade, possa circular o maior público possível. Professor, e qual que é a importância, da gente falar sobre filmes hoje em dia? Porque muita gente tinha esquecido, deixado de lado os filmes e hoje em dia está tendo uma retomada até nos cinemas. Olha, eu não concordo não, porque isso é dizer que filme é só o que passa na sala de cinema. Todo mundo anda com o celular pregado na mão, consumindo audiovisual. Então, hoje a gente fala menos em filme e fala em audiovisual, uma indústria que gera produtos em diversas plataformas e que tem diversas gradações, não só filmes de longa-metragem que passam na sala de cinema, mas todo o material audiovisual que a gente consome diariamente nas mais diferentes plataformas. Então, se a gente tiver um entendimento mais amplo do que é audiovisual, a gente vai perceber que é uma questão que nunca saiu de pauta e, pelo contrário, nunca esteve tão presente na vida de todas as pessoas e cada vez mais das mais diferentes classes sociais. Professor, e qual é a maior dificuldade para um filme nacional hoje conseguir um dinheiro para essa produção desse filme? Olha, eu acho que a gente tem que discutir política pública. Não é só política pública, é muito mais amplo do que financiamento. Então, acho que nós e a imprensa, temos que aprofundar as questões. Parece que só o problema é arranjar dinheiro para fazer filme. Você faz um filme para quê? Você faz um filme para quem? Para ser exibido aonde? Então, acho que a gente tem que pautar questões mais amplas, mais complexas, e não ficar discutindo só o que parece ser um debate que interessa a poucos, quem vai pagar o meu filme. Entendi. E para a gente finalizar, qual a importância desse dia específico para o cinema? Eu acho que é uma oportunidade da gente discutir justamente com mais profundidade. Eu duvido que alguém saiba a origem do dia 19 de junho ser comemorado como Dia do Cinema Brasileiro. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente trazer essa pauta em mais espaços, dialogar com a sociedade, mas o dia 19 de junho é comemorado por conta de ter sido a primeira filmagem feita no Brasil. Mas até os anos 50 se comemorava o dia 5 de novembro, porque era a ideia que era outra filmagem. Então, eu acho que é um momento oportuno para saber o quão pouco a gente conhece do cinema brasileiro e discutir de forma mais ampla o que o cinema brasileiro pode ser no futuro, para além de cinema, seu audiovisual, que é uma ferramenta de educação, de discussão política, de registro histórico, de diversão, ou seja, algo muito mais importante e multifacetado. É isso, professor. Eu quero te agradecer por essa entrevista, por estar aqui no Conexões e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado eu. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais conexões para você.
Estamos de volta com Conexões e olha só, um estudo realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense revela uma mudança histórica no combate às doenças infecciosas nas crianças. A pesquisa mostra que depois de décadas teve queda. As mortes de crianças por doenças preveníveis por vacinas chegaram a zero na unidade a partir de 2015, como explica na reportagem da TV Brasil. A Roberta e o Douglas mantêm a carteira de vacinação da filha atualizada. Com apenas 1 ano e 5 meses, a pequena Clarice já tomou quase 30 imunizantes. É uma responsabilidade muito grande manter a caderneta toda certinha e para a saúde dela também, né, para prevenir as doenças ou se caso porventura vier a doença, não vier com tanta brutalidade, né? Tomar vacinas ajuda a reduzir os índices de hospitalizações e mortes em crianças. A informação faz parte de um estudo inédito desenvolvido no Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A pesquisa foi publicada na Revista Internacional sobre Doenças Infecciosas Acta Trópica. O estudo analisou registros de internações pediátricas por doenças infecciosas na unidade ao longo dos últimos 60 anos. Durante o período, foram registrados quase 800 óbitos em crianças de 0 a 10 anos associados a doenças que são preveníveis por vacina. Mais de 70% dessas mortes tiveram como causa o tétano, a meningite, a difteria e o sarampo. A pesquisa mostra ainda que 86% desses casos fatais aconteceram nas 2 primeiras décadas do estudo. Estudos como esse precisam ser divulgados porque eles provam, né? É a prova de que isso é real, né? Todo mundo sabe ao longo dos anos que vacinas salvam vidas, mas a gente tem a prova de um reflexo de que acontecia em um grande hospital em Niterói e que, consequentemente, era o reflexo do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Nos últimos 30 anos, o número de óbitos de crianças registrados no hospital por doenças que podem ser prevenidas por vacinação foi diminuindo e chegou a 0 a partir de 2015. O motivo, segundo os pesquisadores, foi a intensificação do Programa Nacional de Imunizações. Criada na década de 1970, a política pública do Ministério da Saúde garante acesso gratuito e universal a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Um programa para funcionar, ele precisa de oferecimento de vacinas, o Brasil oferece o acesso à vacina e a consciência. À medida que você consegue vacinar muita gente, essas doenças vão diminuindo gradativamente até zerar. E olha só, a Fundação Carlos Chagas prorrogou até o dia 22 de junho as inscrições para a 16ª edição do Prêmio Professor Rubens Murilo Marques. A premiação reconhece experiências inovadoras desenvolvidas por professores de cursos de licenciatura que contribuem para a formação de futuros docentes da educação básica. Podem participar professores de instituições públicas e privadas que tenham desenvolvido projetos já implantados e com resultados comprovados na formação dos estudantes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas. 3 iniciativas serão premiadas com R$30 mil cada, além de diploma e troféu. Os trabalhos vencedores também serão publicados pela instituição. O objetivo do prêmio é valorizar boas práticas e incentivar a melhoria da formação dos professores em todo o país. E agora vamos para as atualizações do cenário esportivo nacional e regional. As estudantes de jornalismo Karine Castro e Rafaela Estival contam mais sobre isso agora para a gente.
o seu Conexões Esportiva está no ar. Eu sou a Rafaela Estival, uma jovem mulher branca, dos cabelos loiros cacheados abaixo dos ombros e olhos azuis. E ao meu lado está a Karine Castro. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo de comprimento médio e olhos castanhos. E hoje vamos começar falando de seleção brasileira. No último sábado, a equipe fez sua estreia na Copa do Mundo. A partida terminou com um placar magro de 1-1. Quem marcou primeiro foi o Marrocos, com Ismael Saibari. Mas ainda no primeiro tempo, Vinícius Júnior descontou e deixou tudo igual. Cada uma das equipes somou um pontinho, resultado que colocou o Brasil em terceiro lugar do Grupo C. O nosso próximo desafio é nesta sexta-feira contra o Haiti, às 9h30 da noite. E ainda no cenário nacional, a seleção de vôlei masculina também estreou na Liga das Nações na última semana. Jogando em casa, os atletas terminaram a primeira fase invictos. Foram 4 vitórias em 4 jogos. E eles voltam às quadras na próxima semana, já na Eslovênia, para disputar a segunda fase. O time feminino, desde quarta-feira, já entrou na maratona intensiva de jogos da segunda fase. E tem goiano se destacando no judô. O atleta Vinícius Viana conquistou o ouro no Argentina Open Sul-Americano de Judô Inclusivo no início do mês. Integrando a delegação nacional na modalidade, o judoca goiano conquistou um feito histórico para o judô inclusivo do estado. E o Conexões Esportivas de hoje fica por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau! Até lá! Gente, chegou a hora de ir embora, 12h e 24 minutos. E se você quiser sugerir alguma pauta pra gente, trazer aqui no Conexões, é só mandar mensagem no WhatsApp 629-9181-1406 ou acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela abaixo. É só você mandar sua sugestão por lá mesmo. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. É só procurar por @TVUFG no Facebook, no Twitter, Instagram e também no YouTube. Nós ficamos por aqui. Assista Conexões todos os dias, de segunda a sexta-feira e sempre ao meio-dia. Tchau, tchau, gente, e até amanhã.